Mercado Inteligente, com Carlos Oshiro. Olá, muito bom dia para você que sintoniza 101,5 MHz. Hoje, 8 de março de 2025, Dia da Mulher. E como não poderia deixar de ser, hoje nós temos duas grandes empreendedoras, uma com mais experiência, já empreendendo desde criança, a gente vai contar a história dela aqui, e outra mais recente, entrando no mundo do empreendedorismo depois de seguir uma carreira executiva em grandes organizações aqui da nossa capital. Mulheres empreendedoras é o tema de hoje. Nós temos a Yara Ribeiro, que é a CEO e a criadora do Estúdio VIP Concept, e a Jaciara Cássia, que é da Orbis Consultoria Empresarial. Eu sou o Carlos Oshiro e vamos juntos até as 10h30 aqui em 101,5. Vem com a gente! CBN, Mercado Inteligente. Mulheres empreendedoras caiu num sábado, 8 de março de 2025. Parabéns, meninas. Muito obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Yara Ribeiro, Estúdio VIP Concept. Seja muito bem-vinda e parabéns também aí pela sua trajetória. Obrigada, Carlos. Quero agradecer pelo convite, né, nesse dia 8 das Mulheres. E estamos aqui para falar um pouquinho da nossa experiência, né, ao longo desses anos com o empreendedorismo. E muito obrigada pelo convite. Jaciara Cássia, da Orbis Consultoria Empresarial. Seja muito bem-vinda também. Parabéns pelo seu dia. Muito obrigado, Shira. É um prazer estar aqui discutindo com pessoas do mais alto nível intelectual para a gente aprender cada vez mais. Então, muito obrigada. Yara Ribeiro, do Estúdio VIP Concept. Primeiramente, eu queria saber, e o nosso ouvinte também quer saber, o que é o Estúdio VIP Concept aqui em Manaus? O Estúdio VIP é um complexo de beleza e saúde situado aqui no Morada do Sol. Inauguramos em 2023, aqui no Morada do Sol, nessa nossa nova localização. Nessa nossa nova localização. E é um complexo de saúde e beleza. Temos todos os serviços de beleza. Temos consultório odontológico, cafeteria, então é um espaço bem completo. É um complexo, né? Parece que complexo. Inclusive tem uma doceria lá, cuja dona a gente trouxe aqui também, que é uma jovem Ana empresária. Rosa, isso. Tem odontologia, clínica de estética, spa, então é bem completo. Ah, legal. Jaciara Cássia, Orbis Consultoria Empresarial. Parece que é bem novinha, né, essa empresa também. E aí eu queria entender o que faz a Orbis. É isso aí, Oshiro. A empresa é jovem, ela tem menos de 2 anos no mercado, né? Nós, como você disse, nós já atuamos em algumas empresas, grandes empresas aqui, né, prestando essa consultoria em loco. E agora nós estamos ajudando empresas a se desenvolverem. É basicamente aquilo que nós vemos no mercado no dia a dia. Muitas vezes o empresário vai no acelerador, em algum grande treinamento, ele volta achando aquilo o máximo. Só que implementar aquilo na empresa é o grande desafio. E é exatamente isso que a Orbis faz. Eu pego a ideia e eu implemento. Excelente. Então temos aqui uma professora de gestão e temos aqui uma pessoa que transforma, vamos dizer assim, as mulheres. Eu acho que atende homens lá também ou é mais voltado para o público feminino? O nosso público principal hoje é o feminino, né? Mas a gente já está tendo muita procura do público masculino, inclusive a gente já vai fazer uma expansão para atender esse público, mas o nosso maior público realmente é o feminino. Yara, vendo a sua história e tendo acesso à sua história, a gente percebe que você é uma empreendedora desde criança, nasceu com esse dom. Eu queria que você pudesse falar, né, como que foi a sua juventude. Parece que você veio de Parintins, já empreendia lá, aí veio para Manaus, né? Me conta aí um pouquinho essa trajetória aí no mundo do empreendedorismo. Então, o meu sangue ele pulsa, né, o empreendedorismo. Eu sou parintinense e em Parintins eu já tive a oportunidade de empreender com uma padaria. Né? A gente começou bem pequenininho e depois foi crescendo. A mesma história do Estúdio VIP, né? Que a gente começou pequeno e hoje a gente é um dos melhores salões de Manaus. E depois vim de Parintins, tive a padaria em Parintins, vim para Manaus, estudei odontologia, depois tive uma banca de revista também na Eduardo Ribeiro.
E depois apareceu a oportunidade do salão de beleza. E a gente comprou um salão de beleza muito pequeno, 5x5. Em 2019, a gente inaugurou esse salão de beleza. Mesmo eu com minhas atividades da odontologia, paralelo à odontologia, eu investi, né, num salão de beleza, porque eu acreditava que a área da beleza é uma área que a gente pode crescer muito com ela. E então eu resolvi investir e a gente foi crescendo com atendimento diferenciado, crescemos muito e aí a gente resolveu investir numa estrutura maior e melhor. Jaci, diferentemente da Yara, que eu acho que desde adolescente já empreendia, desde jovem, começou já no mundo. Você chegou a trabalhar de empregado em algum lugar ou não? Só na área da odontologia. Quando eu formei, já aqui em Manaus, quando eu formei na odontologia, eu trabalhei de carteira assinada numa clínica odontológica. Para pegar prática, de repente, né, no início. Isso, logo que eu formei, exatamente. Já, se você já participou, já passou aqui, né, principalmente eu acho que na área administrativa, financeira, por grandes organizações, e aí resolveu empreender, né, por conta própria agora. Qual é o medo que dá, de repente, na hora que a gente migra, né, de uma CLT para depois uma PJ? Hoje está muito, né, em moda a pejotização, as pessoas prestarem serviços, né, com os valores maiores aí de salário. Sentiu, de repente, em algum momento, um medo de migrar, né, para, tipo assim, você é dono da minha vida e seja o que Deus quiser? Queria que você contasse esse momento de transição também. Não, eu acho que essa é a grande mudança, né? Ela com certeza gera muito medo. Você faz a opção com frio na barriga. Será que eu posso? Será que vai dar certo? Porque diante de você tem um cenário que pode dar muito certo e pode, de repente, fazer com que você tenha que voltar e mudar novamente a sua decisão. Mas o que é interessante, Oshiro, é que mesmo empreendendo propriamente dito há pouco tempo, eu sempre fui uma empreendedora corporativa. Intraempreendedora. Uma intraempreendedora. E por que eu lhe falo isso? Porque ninguém chega numa carreira executiva dentro de uma empresa se ele não se dedicou a chegar nas cadeiras que deveria chegar com um nível de entrega diferente. Então, eu acho que mudou a forma de empreender, mas o empreendedorismo sempre habitou dentro de mim, sabe? Entendi. E você, na verdade, a sua empresa, ela trabalha muito mais a parte ali dos processos, dos controles. E pelo que eu percebo, esse é um grande problema do empresário, porque o empresário, ele é bom para abrir negócios, para identificar oportunidades, né? Faz sentido isso, sim, Yara? Eu acho que você sim. deve ter algum desafio ali com a parte da gestão. Com certeza, né? Todos temos, né? Principalmente o empresário que está muito ligado ali, é uma boa vendedora, mas é uma mal controladora, vamos dizer assim. Faz sentido essa linha de raciocínio e aí é onde entra o seu serviço. Exatamente. Né? E qual é o desafio, de repente, de você poder vender isso? Eu acho que o primeiro desafio é transmitir o valor do serviço, para que o empresário consiga enxergar que uma consultoria ela não é caro. Caro é falir. Caro é você investir seu tempo, suas emoções, todo um desgaste, um processo e chegar a um determinado momento e você ver que não deu certo. Então, eu acho que gerar esse valor para que a pessoa entenda e conseguir uma adesão adequada dentro da empresa, o time se engajar em fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que é solicitado, para que a entrega aconteça, esse é o desafio. Mas quando a gente consegue romper essa linha, o resultado naturalmente acontece. Porque num bate-papo, numa discussão, muitas vezes numa análise SWOT com a equipe, você está ali discutindo, sua cabeça já está assim, nossa, isso aqui eu triplico, isso aqui dá para mudar, isso dá para transformar. Porque automaticamente você vai pegando toda aquela bagagem, aquela experiência do teu passado e colocando na mesa para o teu cliente, que às vezes nunca teve oportunidade de trabalhar numa grande corporação. Veio, empreendeu, cresceu, mas nunca vivenciou esse cenário. Então, acho que a contribuição é gigante. Tá, e pelo que parece, quanto maior a empresa, maior o desafio. Aí uma pergunta, né, até tipo assim, focada nas falhas do empreendedor. Quanto maior a empresa, mais difícil do empresário saber aonde estão os erros e as falhas? Faz sentido um pouco dessa situação? Ele se perde um pouco e aí é o grande perigo para quebrar? Eu acho que tem 2 pontos aí. Além de se perder,
o empresário chega a um nível de miopia. Ele não consegue enxergar ou não permitem que ele enxergue o que realmente acontece. E aí entra o trabalho de trazer essa clareza. Por isso que a gente olha o resultado financeiro, olha se aquela folha de pagamento está dentro de um padrão adequado para que aquele empresário tenha um negócio saudável. Porque para que eu vou empreender se não for para lucrar e para ter algo saudável? Não faz sentido. Eu acho que é sobre isso que a gente trabalha esse nível de consciência. Excelente. Yara, você falou sobre banca de revistas e jornais. Eu era apaixonada, né? Eu era apaixonado porque hoje não existe mais. Sim, né? As famosas revistas, os semanários e os jornais diários. Porque meu pai sempre ia em banca de revista, tinha uma conta lá, era da época que tinha uma continha, você ia pegando os gibis, né, na minha época, e depois pagava as contas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que te trouxe a experiência de ter uma banca de revista. Você comprou na época que ela já estava na descendência? Como que foi isso? E você conseguiu descobrir que ela ia sair do mercado? Então, quando eu comprei, eu não tinha essa visão que ela futuramente sairia do mercado, né? Quando eu comprei, ainda estava no auge. E foi uma experiência boa. Eu fiquei 1 ano e meio, né, com a banca de revista. Tive resultados, né, até porque o custo é muito pequeno. E era você que ficava ali? Ou você eu tinha alguém... um funcionário. Tinha um funcionário que operava. Um funcionário eu conseguia resolver, né? E como o sistema das bancas de revista é em consignação, você só paga o que você vende, então foi um negócio que foi bom para mim na época, mas tive que deixar porque aí eu fui me especializar somente mesmo na minha área, focar na minha área, que era a odontologia na época. Perfeito. Bom, a gente está com um papo aqui sobre mulheres empreendedoras, mas a gente vai para o primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta aí com mais mercado. Fica aí. CBN, Mercado Inteligente. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. CBN, Mercado Inteligente. Estamos de volta com o nosso segundo tempo do Mercado Inteligente dessa manhã de 8 de março de 2025. Parabéns a todas as mulheres e principalmente, por ser tema aqui do nosso programa de hoje, as mulheres empreendedoras. Estamos aqui com a Yara Ribeiro, ela que é criadora do Estúdio VIP Concept, e a Jaciara Cássia da Orbis Consultoria Empresarial. Yara, a gente sabe que lá em Parintins, como é a terra do boi, o grande sonho das meninas, né, principalmente das adolescentes, é ser cunha-poranga ou ser um item do boi. Passou em algum momento pela sua cabeça de fazer parte ali, né, do eixo ali do boi em Parintins? Então, eu casei muito jovem. E quando eu casei muito jovem, eu me afastei um pouco, né, dessa vibe ali de boi bumbá. E eu resolvi mesmo me focar no empreendedorismo, né? Foi quando eu comecei a empreender com 17, 18 anos em uma padaria, né, em Parintins. E foi um grande desafio porque eu era muito jovem, eu não sabia absolutamente nada de empreendedorismo, não sabia nem o que era isso, né? Mas eu fui meio que ali, mesmo por instinto, inteligência, e conseguimos ficar 4 anos no mercado.
A gente começou com uma padaria muito pequenininha e depois a gente foi crescendo, crescendo. Inclusive no festival o movimento era incrível. A gente criou um sistema de vender pão quente. Toda hora que você ia lá, o nome da padaria era Pão Quente. Toda hora que você ia lá, tinha pão quente. A hora que você fosse lá, você comprava aquele pão quentinho, porque a gente pensou numa forma de as fornadas saírem naqueles horários. Foi planejado para as fornadas saírem naquele horário. Então, era um sucesso. Tanto que a gente já em um ano, após a gente começar com aquele pequeno negócio, uma portinha assim, a gente já foi para um ponto de esquina grande, já uma padaria a nível conveniência. Já imagina, numa cidade como Parintins, que as pessoas estavam acostumadas a comprar pão numa taberna, porque no interior, assim, não sei se vocês sabem, né, se vocês lembram, mas no interior tem aquelas taberninhas de madeira, chega lá. Até nos bairros aqui em Manaus tem, né? Sim, isso. E aí eu fui com uma outra proposta inovadora e foi um sucesso que eu fiz uma segunda unidade, né, num outro canto da cidade. E foi um tempo bom, porque eu aprendi muito mesmo, gerir, mesmo que instintivamente ali, né, no impulso, porque eu realmente não tinha conhecimento nenhum de o que era gerir algum negócio. Entendi. Jaci, você também é dona de uma outra empresa em sociedade, né, com a doutora Alessandra. Sim. É uma psiquiatra, né, muito famosa aqui na nossa região. Inclusive, um abraço para ela, já esteve aqui no nosso programa também algumas vezes. E eu queria que você falasse também desse outro negócio que você tem, né, e o que ela faz também. A Vivamente ela surgiu em agosto do ano passado, né? Inesperadamente, na verdade, eu já estava atuando como consultora. E a Alessandra veio, amiga, eu preciso arrumar um negócio e tudo. E aí tudo se desenhou e acabou virando uma sociedade. E a gente conseguiu estruturar a operação da Vivamente, que hoje funciona no Edifício Cristal, sala 1212, em 2 semanas. E hoje nós já vamos completar 8 meses de funcionamento da Vivamente. Mas o que é interessante em relação da Vivamente é que uma empresa, mesmo surgindo rapidamente e mesmo surgindo sem grandes planejamentos, você consegue equilibrar uma operação. E foi isso que nós fizemos. Nós equilibramos a operação da Vivamente no primeiro mês, atingindo o break-even, que é o equilíbrio. Eu não lucrei, mas eu não tive prejuízo no meu primeiro mês. E daí para frente a gente está construindo uma história que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso. Tá, no mundo corporativo, na qual você viveu, né, muito tempo trabalhando ali como colaboradora em grandes empresas, e a gente sempre ouve com relação, né, ao machismo dentro do mundo corporativo. Você acha que existe mesmo isso, uma discriminação da mulher, ela ganha menos, ou até ali nesse mundo corporativo, ela é um pouco rebaixada, vamos dizer assim, dos seus quesitos? Eu queria que você pudesse, né, esclarecer se efetivamente isso acontece e se aconteceu alguma vez com você também. Olha, eu trabalhei numa grande indústria farmacêutica em que nós éramos 12 grandes gerentes Brasil. Nós éramos 12 executivos. Dos 12, 10 eram homens e 2 eram mulheres, das quais eu era uma delas. Também, como diretora, eu tive experiência de trabalhar com vários homens. Via de regra, quando a gente descobria, eles ganhavam mais e eles eram promovidos mais rapidamente. E muitas das vezes a gente tem que se provar um pouco mais. Isso é vida real, para a gente conseguir chegar onde, às vezes, um homem consegue chegar com muito... Porque o homem ele tem muito mais capacidade relacional com a mulher, ele tem um nível de inteligência emocional que leva para outros níveis. Mas, via de regra, a gente percebia que os ganhos e o crescimento acontecia. Se isso é pelo fato de ser mulher ou homem, não sei, mas eu vi isso. E aí, no mundo do empreendedorismo, você acha que existe essa discriminação por ser mulher, né, por ter, de repente, pré-requisitos e comportamentos até agressivos, porque queira ou não queira, né, o empreendedor, a empreendedora tem comportamentos de avançar sobre o problema, tem comportamentos até de, né, mandar mais do que pedir. E aí eu queria entender também se nesse mundo você percebe isso ou leva de boa? Eu acho que sim, eu percebo sim.
principalmente quando, eu vou falar a minha experiência, quando eu fui abrir, quando eu fui investir no salão de beleza, muitas pessoas próximas mesmo falaram, não faz isso, você não precisa disso, isso não vai dar certo, né? Mas eu, no fundo, sabia que era de repente você não tem capacidade de digerir um negócio desse, né? Eu pensava que era mais por esse lado do que mesmo que não vai dar certo porque o negócio não dá certo, não. Mas era mais duvidando realmente da minha capacidade de fazer um negócio dar certo. Tanto que eu falei, realmente, eu estou comprando um negócio que é falido, porque quando eu comprei o salão de beleza, ele estava realmente falido. E eu disse, mas eu vou fazer dar certo. E por estar falido, talvez o valor era menor também. Bem Isso menor. ajudou você, né? Sim. Só que eu vi as oportunidades que tinham ao meu redor, né? Eu estava dentro de um mini shopping, tinha uma cafeteria do lado que tinha um fluxo muito grande de pessoas. Eu disse, eu vou fazer dar certo. E para acreditarem, eu tive que provar que realmente deu certo. Um ano depois, a gente já estava faturando assim 300% do que eu comecei quando eu comprei. E aí foi então que eu tive apoio para a gente ir para um espaço maior, né? O seu marido é empresário também. Meu marido é empresário também. E como que é essa relação? Você recebe às vezes os pitacos dele, dá pitaco também no negócio dele, né? Como é que funciona essa relação? Eu dou mais pitaco no negócio dele do que ele no meu. Eu dou mais pitaco, porque eu acho que eu tenho uma cabeça mais inovadora, né? Eu estou mais aqui. Então, ele ainda está na economia mais tradicional. Então, eu dou mais pitaco, tentando trazer ele para essa visão mais aqui moderna, né? Da nova economia. Ele consegue usar muito bem a tecnologia, a rede social, ou não? Não. E principalmente na forma de tratar a equipe, né? Porque eu entendo que os nossos colaboradores são os nossos primeiros clientes. Então, se a gente não tem aquele cuidado com o nosso colaborador de incentivá-lo, de trazer ele para jogar no nosso time, a gente sofre alguns problemas, né, de equipe. Chassa, a gente tem mais um minutinho ainda antes de chamar o repórter CBN, acho que dá tempo para você responder. Quando você resolveu empreender, teve gente que falou, nossa, você é muito bem colocada, chega a nível de direção, ganha um bom salário, você vai arriscar isso? Como que foi essa transição? Principalmente ouvindo de outras pessoas. Sempre tem as pessoas que não acreditam, né, Oshiro? Como a Yara falou aqui. Mas eu decidi acreditar naquilo que eu tinha dentro de mim, que me dizia, vai lá e faz que vai dar certo. Ou faz até dar certo. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Excelente. 8 de março de 2025, o Mercado Inteligente hoje dedicado às mulheres. Trouxemos aqui duas mulheres empreendedoras, a Yara Ribeiro, do Estúdio VIP Concept, e a Jaciara Cássia, da Orbis Consultoria Empresarial. Fica aí, porque depois do Repórter CBN tem mais papo de mulheres empreendedoras aqui na rádio que toca notícia. Fica aí. CBN, Mercado Inteligente. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. Mercado Inteligente, com Carlos Oshiro. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco do Mercado Inteligente dessa manhã de 8 de março de 2025, Dia Internacional da Mulher, e nós trouxemos aqui duas mulheres representando as mulheres empreendedoras aqui de Manaus, a Yara Ribeiro do Estúdio VIP Concept e a Jaciara Cássia da Orbis Consultoria Empresarial.
E como sempre, temos agora as dicas da semana. Dicas do Oshiro. Nas dicas da semana de livros do Oshiro, nós temos aqui o Quem Mexeu no Meu Queijo, do Spencer Johnson. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro. É um livro muito legal para quem, de repente, surgiu algum imprevisto aí no meio do caminho, de repente, uma quebra de empresa ou uma demissão. Então, você estava ali na zona de conforto, alguém tirou essa sua zona de conforto, mexeu no seu queijo e como é que você reage? Então, é uma metáfora de ratinhos que criou esse best-seller, vamos dizer assim, do Spencer Johnson, Quem Mexeu no Meu Queijo. Então, se você está nesse momento na qual você criou ou surgiu um obstáculo na sua vida, recomendo a leitura desse livro, que eu já li umas 2 vezes, inclusive. Mulheres empreendedoras, Jaciara, vamos falar agora de exposição nas redes sociais. E pelo que eu percebo, você já tem ou teve um podcast, né? Com outras mulheres também, algumas vezes eu cheguei a assistir, muito interessante. Existe o podcast ainda? Existe. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho, né, dessa exposição hoje e como um podcast, que não deixa de ser uma emissora de rádio, né? Essa aqui é uma emissora de rádio tradicional, mas hoje cada pessoa pode ter a sua própria emissora de rádio. Fale um pouquinho do seu podcast e o podcast aí das suas amigas, na qual vocês em conjunto tiveram essa grande ideia. Nós temos o Pod Rosa Podcast, se você tiver a oportunidade de nos seguir aí no Instagram. O Pod Rosa somos 4 amigas, né? A Mariana Teles, que é ginecologista, a Alessandra, que é psiquiatra, a Fabiana Cortez, que é nutricionista, e eu, que sou administradora. Então, a ideia é empoderar mulheres, é falar para mulheres, mas empoderar as mulheres de uma forma positiva, mostrando que elas podem, que elas conseguem, que elas são capazes e mostrando através de ações e práticas nossas que isso é possível. Então, a ideia é levar conteúdo de alto nível com uma pitada de humor que não dá para deixar de fazer, porque realmente faz parte do nosso DNA dentro do podcast. E uma curiosidade, né? Todas essas mulheres fizeram a imersão. Então, eu acredito que vocês acabaram se conhecendo e se juntando, né, dentro desse processo da nova economia, que é a exposição, a utilização da tecnologia, né, e eu acho que saiu dali essa comunidade, vamos dizer assim, porque devem ter, né, milhares de seguidores ali no YouTube também, né? Eu era amiga da Mariana e da Alessandra. Na verdade, foi meio que eu que uni as duas. E a Mariana era amiga da Fabiana, que veio e acabamos virando todas amigas. Mas o que nos deu start para muitas coisas, inclusive redes sociais, eu acho que eu já tive a oportunidade de te falar isso, foi a imersão. Porque até então, até meu Instagram era fechado. Tipo, eu não aceitava qualquer pessoa no meu Instagram. Então, por quê? Porque eu tinha essa mentalidade. E aí, com a imersão, a nossa mentalidade foi abrindo assim, não, mas eu preciso estar mais exposta, eu preciso que as pessoas conheçam, eu preciso pensar diferente. E isso foi, assim, o início de tudo isso. Então, assim, com certeza, Oshiro, você tem uma participação aí grande nesse projeto. A gente vê várias comunidades surgindo, inclusive, né, de clubes que nasceram lá do nosso trabalho, né, de abrir a mente dos empresários, de entender como é que funciona o jogo. Agora, pelo que eu percebo ali, quem mais tinha experiência era a doutora Alessandra, né? Até pelo perfil dela de ser mais despojada, mais falante. E aí, como que foi essa quebra de paradigma? Todas ali tinham um pouco de medo, e aí foram caminhando, daqui a pouco tá todo mundo de boa ali no estúdio? Quando nós começamos, nós éramos extremamente amadoras. Extremamente amadoras. Só que, assim, o nosso grupo, ele tem uma característica. Todas gostam de estudar. Então, nós começamos a fazer cursos, imersões, fizemos treinamento de oratória, fizemos cursos de palestrantes. Nós começamos a nos preparar para comunicar melhor. E hoje, se você observa os nossos primeiros episódios para os episódios atuais, você vê que esse impacto do conhecimento, do aprofundamento, tornou a comunicação muito melhor. E nós seguimos fazendo isso. Há 3 semanas atrás, nós estávamos em um curso exatamente para que essa comunicação seja melhor para o grupo e para as nossas espectadoras do podcast. Yara, em rede social, né? Principalmente da pessoa física, eu acho que você utiliza muito bem as suas redes sociais, né? Contando das suas férias, contando do seu dia a dia, da sua malhação, inclusive acrescentando
vídeos e conteúdos do seu salão de beleza, do Estúdio VIP Concept, desse hub, vamos dizer assim, de beleza que você tem. Para você é tranquilo fazer isso? Quando é que teve o start do tipo assim, se eu mexo com isso ou se eu sou empreendedora, eu tenho que ir para o lado das redes sociais? Então, quando iniciei a empreender, eu tinha a mente muito fechada e dizer que eu não precisava atrelar o meu negócio à minha imagem física, né, de pessoa física. E tanto que eu dava exemplo, você vê, quem é o dono da Coca-Cola? Ninguém sabe. Quem é o dono da Louis Vuitton? Eu sempre falava isso, né? Mas, quando o teu negócio vai crescendo, as pessoas elas vão querendo saber quem é que está por detrás daquilo. Então, você meio que tem que ir mostrando, porque o teu negócio é o teu DNA. Né? Muitas pessoas querem saber, nossa, quem que é o dono? Que vai no Estúdio VIP, muitos clientes, quem que é o dono? Quem que é o dono? Então, a gente meio que é obrigado a entrar, né? Mostrar um pouco da sua vida. E hoje eu já tenho outra mentalidade a respeito disso. Inclusive, depois do nosso primeiro palestra que eu tive com você, né? Inclusive, por causa disso, esse mês que vem agora, eu já vou começar com uma mentoria de assessoria de imagem pessoal, justamente para eu conseguir comunicar melhor, porque eu acho que eu sou um pouco travada, apesar de eu mostrar assim, eu acho que eu mostro pouco, eu poderia mostrar mais, porque tem muita coisa que acontece dentro da minha empresa que é legal mostrar, porque as pessoas se incentiva as pessoas, né, a buscarem também. E é isso, eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu estou buscando melhorar, com certeza. Tá, agora, quando a gente vai para o mundo da beleza, no seu caso, você tem, né, um hub lá, tem um estúdio, onde você tem vários profissionais que tratam da beleza e você também né, é dentista e faz harmonização facial também? Sim, faço. Então, você... Na verdade, hoje eu estou atuando pouco na área, né, da odontologia. A gente tem outros dentistas lá atuando com a gente na nossa clínica. Eu deixei de atender porque gerir um negócio tão grande, tão complexo, ele tira um pouco, né, do teu foco. Você tem que ir para o estratégico, Você né? tem isso, porque senão você não consegue. Hoje nós somos uma empresa que nós temos 70 colaboradores, entre parceiros e CLTs, então demanda realmente uma concentração, um foco maior, porque eu tenho muitas metas ali, né? Então eu foco muito para que eu possa cumprir, porque o meu negócio é um negócio de luxo, né? De alto padrão. E o meu custo é muito alto. Então, se eu não focar ali, acaba que eu não vou ter o que a gente trabalha para ter, que é ter resultado, né? Tá. E a conexão, pelo que eu percebo... Desculpa, você mesmo me ensinou na última palestra, não adianta você ter um alto faturamento e não ter lucro, né? O lucro é mais importante. Quem sabe de lucro... Não, ela falando, né, aqui, eu já estou pensando algumas ideias. Sim, é ótimo. Aqui o programa conecta também pessoas, Vamos né? lá. De repente, para criar aí uma parceria. Agora, você como empresária hoje, saiu de autônoma, do operacional, porque dentista é operacional. Sim. Quando você vai para o estratégico, você contrata dentistas para trabalhar para você e você sai de férias e a sua empresa continua faturando. Sim. Eu acredito que tem uma conexão muito grande com a dona do espaço. Você conhece praticamente todas as suas clientes, ou a conexão de você com as suas clientes deve ser bastante grande, né? Sim. Às vezes, de repente, as pessoas não estão comprando nem mais o Estúdio VIP, compram a Yara. Faz Sim. sentido isso? Faz muito sentido. Eu tenho um contato muito grande com todas as clientes no Estúdio VIP, né? Inclusive, quando eu viajo, cadê a Yara? Cadê a Yara? Então, elas sentem falta da minha presença ali dentro. E o Estúdio VIP, ele é muito eu, assim, sabe? Ele é o meu... É a sua cara. É a minha cara. É a minha cara. E elas sentem isso. Então, acho que hoje o grande sucesso do Estúdio VIP é por ser quem ele é hoje, né? A empresa, ela tem um DNA diferente, que não visa só lucro, não visa só vender muito, não é outro conceito, né? A gente tem um conceito bem diferente e eu acho que as clientes gostam disso, gostam desse aconchego, né? Elas entram lá e elas se sentem em casa, né? Jaciara, a gente falou aqui de cultura um pouquinho, né? Na frase ali, né? O dono é a cara da empresa, a empresa é a cara do dono.
Você que já trabalhou em outras organizações, você percebe isso? De repente, um dono que ele é mais voltado para pessoas, a empresa é menos tensa e mais feliz. Um dono onde é mais sério e tem muito apelo a normas e regras, e a gente percebe quando isso acontece, são aquelas salas que tem câmeras para tudo quanto é lado e tem um telão com todas as câmeras ali na sala do dono, vamos dizer assim. Faz sentido essa situação de a empresa é a cara do dono? Totalmente. A empresa é a cara do dono e as coisas estão mudando. Né? Por exemplo, o que a Yara trouxe é muito verdadeiro. Há um tempo atrás, você não sabia quem era o dono de uma empresa. Hoje, as pessoas vinculam a empresa ao dono. Você vê, por exemplo, e aí isso quebra alguns paradigmas. Você vê, por exemplo, Luciano Hang, o dono da Havan. Se o dono da Havan, que é bilionário, está se expondo e está fazendo propaganda da empresa dele, por que nós não vamos fazer a mesma coisa? Né? Você pega, por exemplo, o dono da CIMED, que é aquele laboratório, também assim. João Adib, o tempo inteiro com a camisa da empresa dele, divulgando a empresa dele, estabelecendo uma cultura diferente na empresa dele, que fez com que a empresa crescesse. Então, assim, as empresas são a cara do dono e isso gera ou não interesse nos bons profissionais irem para aquele lugar, porque isso muda também. Sim. Hoje, essa geração, ela trabalha por propósito e não mais por salário ou cargo ou nada. Se ela não vê propósito naquele lugar, é incrível. Ela não vai mais. É a cultura, né? Você tem que ter uma conexão dos valores, do propósito, e aí é incrível que quando fica muito claro isso, pessoas que se conectam com esse propósito passam a amar a empresa e as pessoas que estão ali simplesmente por troca de um salário, elas pedem para sair ou provavelmente o dono vai demitir. Totalmente. Né? E você vê, por exemplo, o Google é a empresa mais desejada para essa juventude trabalhar. E aí você pensa, mas pô, com mesa de sinuca, com videogame, isso não produz. O Gmail, ele foi produzido no momento de lazer. E o que é o Gmail? Um grande produto. Então, assim, essas empresas hoje que estão se adaptando a esse novo modelo de pensamento, a essa geração Z que chegou aí, estão saindo na frente. Excelente. 8 de março de 2025, um papo muito legal aqui com duas empreendedoras, mas a gente vai para o último intervalo comercial. Daqui a pouco tem mais mercado, fica aí. CBN, Mercado Inteligente. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. CBN, Mercado Inteligente. Estamos de volta com o nosso último bloco do Mercado Inteligente nesse 8 de março de 2025, Dia Internacional da Mulher. Por isso nós estamos com o tema de mulheres empreendedoras. Yara Ribeiro, do Estúdio VIP Concept, e a Jaciara Cássia, da Orbis Consultoria Empresarial. Vamos falar agora de algo que eu entendo que seja um dos maiores desafios de todo gestor. Vamos ver se vocês adivinham qual é? Pessoas. Gente, pessoas, né? E a Yara tem 70 pessoas lá. A minha mãe já foi cabeleireira, ela teve salão também, não só aqui no Brasil, como também no Japão. E eu acho que um dos grandes desafios é trabalhar com profissionais da beleza, né? Porque todos, queiram ou não, são intitulados como artistas, né? E os artistas, queiram ou não queiram, são pessoas bastante desafiadoras para você lidar. Como é que você faz isso? Eu vejo que você investe muito também na motivação, na experiência. Então, eu queria que você pudesse contar a sua história e a sua estratégia, né, de gente em um salão de belezas que tem 70 colaboradores. Então, um dos grandes propósitos do Estúdio VIP
transformar pessoas, transformar a vida das pessoas. Não só do dia da nossa cliente, quando ela nos procura, quando ela nos escolhe, mas também do nosso colaborador. Então, a gente investe muito na nossa equipe, em treinamentos, em cursos, para eles mudarem a mente, para eles verem de outra forma, para eles entenderem que eles, ali dentro do Estúdio VIP, eles são meus sócios, porque eles não são meus funcionários, eles não são meus, né? Eles não são CLTs, eles são meus parceiros, então eles acabam virando meus sócios. Então a gente faz um trabalho muito grande de treinamento para eles conseguirem virar essa chave. E nós temos tido bastante resultado. Investimos também, dentro do Estúdio VIP nós temos psicóloga, temos nutricionista, então a gente tem todo um apoio para que eles possam sentir que eles estão em uma empresa que cuida, né, do futuro deles, cuida da mente, da saúde, e tem dado muito, muito, muito certo. Hoje eu tenho uma equipe incrível, né? Todo mundo que está lá, ninguém quer sair. Você pode ir lá fazer uma pesquisa, falar sobre, perguntar como é que é trabalhar no Estúdio VIP, e eu tenho certeza que todos vão dizer que é uma maravilha trabalhar no Estúdio VIP, porque realmente a gente transforma o ambiente, né? Transforma o nosso colaborador. E é um desafio, sim, porque a área da beleza, os profissionais, eles são muito livres, né? Mas a gente começa a mostrar para eles como é importante eles terem uma rotina, eles investirem na imagem deles, trabalharem no Instagram. E a gente tem formado ali grandes profissionais, né? Eu tenho profissionais que começaram comigo quando eu estava lá em 2019, no pequenininho, quando eu tinha só duas cadeiras de cabeleireiro e 2 de manicure. Hoje, são um dos meus maiores faturamentos dentro do salão, são esses profissionais que começaram lá, que começaram ganhando muito pouco, mas conseguiram enxergar que é importante eles assumirem esse compromisso de responsabilidade com o cliente, de responsabilidade com a empresa. E eu acho que tudo é através do treinamento, né? Dos treinamentos que nós temos feito, essa educação que a gente tem trabalhado nesses 3 anos com eles, tem dado muito, muito certo. Jaciara, você que trabalha ali na parte administrativa e depende também de pessoas, né? Com relação a cuidar dos processos, cuidar dos lançamentos. Eu tenho percebido com muitos empresários que eles reclamam da falta de profissionais qualificados, principalmente aí nessa linha salarial de 2, 3 salários mínimos. E quando você vai para a base, motorista de caminhão, entregadores, também está muito difícil. Por quê? Com a chegada aí da tecnologia, dos aplicativos, eles entendem que de repente ser mototaxista, né? Ter um Uber, ou para quem está nessa linha de administrativo, fazer um site ou fazer uma landing page ou trabalhar com marketing digital em casa, não vai ter um patrão perturbando a vida dele e ele vai talvez ganhar até mais e fazer o próprio horário. Faz sentido que hoje falta profissional qualificado, até porque hoje eles se veem mais como empreendedores também da sua própria casa? Faz muito sentido, ainda mais na nossa região, que é um pouco mais carente de possibilidades, né? Acho que é um desafio para todos os empreendedores repor mão de obra. Mas eu acho que uma forma que o empreendedor pode começar a pensar e talvez investir é um plano de carreira. Ora, eu não vou ficar numa empresa que eu vou ganhar aquele salário sem uma perspectiva de crescimento. Mas eu vou investir meu tempo e meu desenvolvimento se eu tiver uma expectativa de subir de cadeiras, de me desenvolver, de crescer, de ter ganhos salariais. Então, eu acho que o grande X da questão está aí. Se o profissional ele tem um plano de carreira dentro da empresa, ele com certeza ele vai valorizar ainda mais. Agora sim, nós vamos ter aqueles profissionais que por R$200 a mais vai trocar e faz parte do jogo, né? O que nós precisamos ter como conceito é o seguinte: os bons precisam ficar. Os ruins, eles não têm que ficar, deixa eles saírem. Eu acho que esse que troca é aquele que não consegue se adaptar, né? Se conectar com o propósito da tua empresa. Então, esse realmente ele não precisa ficar. O que está por dinheiro vai sair. Não precisa ficar. É sempre isso que eu falo para os nossos meninos lá nas nossas reuniões. Se você não se conecta com isso que está aqui, você não precisa ficar.
E como ela falou sobre plano de carreira, nós temos hoje dentro do Estúdio VIP também um plano de carreira para os nossos colaboradores. Primeiro montamos para os nossos CLTs, né? E eles ficam, eu percebo quanto muda, quanto eles ficam mais, nossa, eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade sim, porque eu quero sair aqui da recepção, eu quero ir para o administrativo. É diferente quando você tem realmente um planejamento, né, para os seus colaboradores de crescimento. O que não é só salário, Chiro, Sim. é reconhecimento. Na verdade, existe o salário financeiro o salário e emocional. emocional, Salário e emocional. ele tem um impacto gigante. Sim. Agora, Yara, falando sobre salão, a gente costuma dizer que algumas profissões, alguns segmentos como personal trainer, como a manicure, como até o próprio cabeleireiro, não deixam de ser psicólogos, né? As pessoas vão lá e confidenciam, inclusive, a sua vida. Sim. Faz sentido isso? Como se lidar com essa situação? Sim, faz sentido. Hoje as clientes, as pessoas que nos procuram, elas levam uma vida agitada, trabalho, filho, faculdade. Então, quando elas chegam no salão de beleza, realmente elas querem relaxar, desconectar dos problemas e se conectar ali nela, no momento dela, né? E aí ela fala da vida dela, né? Acaba sendo os profissionais do marido, das viagens. Então, os profissionais realmente eles acabam sendo confidentes, né, dessas clientes. E a gente sempre orienta muito os nossos colaboradores a respeitarem esse momento ali da cliente, né? Deixa ela falar, deixa ela extravasar, mas sem opinar, sem julgar. Sem julgar, isso, sem julgar, né? Sem julgar. E a confidencialidade é importante isso, também, é importante, né? Exatamente. Então, a gente tem esse respeito dentro do Estúdio VIP, né? Dos nossos colaboradores com os nossos clientes. Bom, a gente está quase terminando. Eu vou dar 30 segundinhos, né, para a Jace dar uma dica de ouro. De repente, quem está começando um negócio agora, ou quem é empreendedor e está nos ouvindo agora, qual que seria a sua dica de ouro dentro do processo de você como consultora? Dentro do processo, monte um plano adequado para a sua empresa e trabalhe em cima disso. Não faça de qualquer jeito, porque você vai ter dor de cabeça, você vai ter mais trabalho durante a jornada. Monte um planejamento para começar. Perfeito. Então, planejamento, o plano de negócios, planejamento estratégico. Exatamente. Só que isso vem de contra quem tem perfil de empreendedora, né, Yara? Então, a gente tem uma ideia hoje, coloca em prática amanhã. Sim. Qual que seria a sua dica de ouro para quem está iniciando ou para quem está nos ouvindo agora e já empreende? Então, eu acho que é acreditar muito que vai dar certo e colocar amor, muito amor em tudo que você for fazer e que seja de verdade, né? Que não seja somente um personagem, não, que aquilo realmente coloque tudo que você tem dentro de você de bom dentro do seu negócio. Essa é a minha dica que eu dou, né? Que foi isso que aconteceu comigo. Eu não planejei nada, mas as coisas foram acontecendo de uma forma extraordinária. Eu acredito que muito Deus também, né? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé e coloca amor em tudo que você fizer e se entrega com todo a paixão que você tiver, que vai dar certo. E aí também você planeja, claro, né? Que não pode deixar de Bom, feito é melhor que perfeito, vamos dizer assim, né? Então, mentalização e paixão é a dica aqui da Yara e da Jaciara. Planejar antes de iniciar. Gente, infelizmente, nosso programa já está chegando ao final. Hoje é o Dia da Mulher, vocês têm muito ainda que comemorar. Queria agradecer a Jaciara Cássia, da Orbis Consultoria Empresarial. Obrigado aí por dedicar essa manhãzinha, né, do dia 8 aqui para estar com a gente também. Obrigado, Chiro. Um prazer estar aqui. Aproveito para convidar todas as suas ouvintes. Hoje nós vamos ter um evento Dia da Mulher no Roseral a partir do meio-dia. Você está convidada para participar do evento do Pod Rosa Podcast. Ah, muito legal. Yara Ribeiro, Estúdio VIP Concept, parabéns pela sua trajetória e obrigado também por dedicar essa manhã de sábado aqui com a gente. Obrigada. Desejo a todas um feliz Dia das Mulheres, né? Essas mulheres que são protagonistas da sua própria história, da sua própria vida. E convido vocês também a conhecerem o Estúdio VIP. Dia 8 nós vamos ter um dia lindo lá no Estúdio VIP e aproveitem para conhecer.
Excelente. E nós ficamos por aqui com mais um CBN Mercado Inteligente, na produção de Ana Paula Souza, gerência executiva de Daniele Pires, direção regional de jornalismo de Paulo Fernandes e nos trabalhos técnicos aqui o nosso Charles Costa. Sábado que vem tem mais, fiquem agora com Edilene Mafra e o Visita na CBN. Até mais. Mercado Inteligente, com Carlos Oshiro.